Hoje, no programa Sintonia, temos o prazer e a honra em receber Antônio Demarque. Está aqui conosco. Graduado em Economia, executivo de uma indústria química, médium, palestrante, conferencista, psicografou, por enquanto, 18 obras, entre as quais Nova Jerusalém, O Sétimo Selo, Jesus, Divino Amigo, Anjos da Caridade, Além do Infinito, bom, Crepúsculo de Outono e mais um monte de livros. Rapaz, que obra é essa, hein? Transição Planetária. Esse livro, A Nova Jerusalém, retrata como ninguém a transição planetária. Conta pra gente um pouquinho dessa obra, querido. Hoje, quando nós assistimos o noticiário na televisão ou no rádio mesmo, a gente ouve tantas notícias de violência, de corrupção, de atentados terroristas, coisas assim absurdas que a gente se questiona o que é que está acontecendo com o ser humano, com a humanidade. Que a gente percebe que a humanidade está doente, que existem conflitos seríssimos e que o ser humano, de um modo geral, está meio perdido. Na verdade, ao olhar mais atento, quem conhece a doutrina sabe que não é por acaso que estão acontecendo essas coisas. Nós estamos vivendo um momento de transição planetária. Então, todos esses acontecimentos, catástrofes, violência, drogas que assolam todos os lares de um modo geral. Então, tudo isso foi previsto. Nós estamos vivendo esses momentos e exatamente são esses momentos que nós temos que nos alicerçar mais a nossa fé em entender o que é que está acontecendo, o que é a transição planetária, para que nós possamos nos precaver e tomar as medidas, porque nada disso é por acaso, isso já foi previsto por Jesus há mais de 2000 anos. Então, nós estamos vivendo esse momento chegou, acabou de chegar. Como é que Jesus previu tudo isso, Antônio? Olha, no Evangelho está bem claro, porque nós temos o Apocalipse, que é até de difícil interpretação. Quando João Evangelista ele começa a relatar as visões que ele teve, do que iria acontecer num espaço dilatado de tempo, até o que ele caracterizou como final de tempos, em que haveria grande luta entre o bem e o mal, de Gog e Magog, e depois no final de tudo isso, o bem haveria de prevalecer, e ele tinha aquela visão da Nova Jerusalém. Isso foi no Apocalipse. Jesus faz uma referência muito clara a isso daí, quando um pouco antes de fazer ele prisioneiro, antes dele ser preso, ele chama os discípulos e diz, olha, vai chegar um dia em que vai haver uma grande tribulação. E ele descreve essa tribulação. Ouvireis falar de guerras, rumores de guerra, levantar-se-á irmão contra irmão, povo contra povo. E ainda ele faz uma referência dizendo, aquele que estiver no campo não venha para casa, porque serão dias diferentes. Aquele que estiver no telhado não desça para o eirado. Então ele está descrevendo. E ele diz ainda, olhai e não vos assusteis, porque é necessário que assim seja, mas ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. E ele faz uma série de referências de todos esses acontecimentos que estão acontecendo hoje. Violência, corrupção, iniquidades, falsos cristos, falsos profetas, que é tudo que nós estamos assistindo hoje. Puxa vida, hein? Então, Jesus nos trouxe isso daí há mais de 2000 anos. E quando os discípulos perguntaram para ele, mas Senhor, quando é que vai ser isso? Ele falou, olha, o dia e a hora ninguém sabe, nem o Pai do céu, nem o Filho do homem, nem os anjos do céu, apenas o Pai. Então ele quer dizer, quando vocês assistirem, virem esses sinais ocorrendo, significa que o final está próximo. Assim como os brotos da figueira começam a dar flores, sim, significa que está próxima a primavera, a mesma forma, quando vocês virem esses sinais, significa que está próximo esses dias. Que loucura, né? Que loucura. Que coisa maravilhosa. 2000 anos, nunca foi tão moderno, né? Nunca foi tão moderno. E nunca foi tão moderno e atualizado. Puxa Hoje vida. é o que a gente assiste. Inclusive ele fala das catástrofes. Ele faz uma referência que eu achei impressionante em Lucas, quando ele fala que a humanidade nesse período assistiria assim, estática e temerosa, o bramido das ondas do mar. Tsunami. Ele faz a referência Olha, ao que tsunami. loucura.
aos tsunamis. Que Naquela época não loucura. tinha como falar de forma diferente, né? E o que hoje nós temos essa nomenclatura aí, uma denominação, é o tsunami. Mas ele faz referência ao tsunami. Então até isso Jesus fez essa referência. Ele fala de terremotos, os terremotos que têm ocorrido assim de forma violenta. Nós temos assistido esse último que ocorreu na Itália, em que se perderam lá mais de 300 vidas, o terremoto que devastou Haiti, o terremoto que devastou uma parte do Chile, que alcançaram assim na escala Richter pontuação acima de 8.0, que nunca aconteceu antes. Então são acontecimentos típicos desse período de transição. O que significa transição? Nós estamos saindo, isso o Espiritismo explica, nós estamos saindo desse período de provas e expiações, que é esse período que está no final, para entrar num novo período, um período de espiritualidade, de luz, e que os esotéricos chamam, olha, vai entrar a Era de Aquários. Era de Aquários. Então isso tudo mesmo, bate, está tudo de conformidade, porque é um período em que nós vamos entrar o Espiritismo diz, nós vamos entrar no período de regeneração. De regeneração. Que não são seres humanos perfeitos, nós não seremos perfeitos, aqueles que herdarem a Terra, né? Porque queira nós que estejamos lá, não é verdade? Poxa vida. Porque senão nós vamos para ranger de dentes. Ranger de dentes. Será que essa revolução tecnológica hoje não contribui para esse ranger de dentes? Olha, o que a gente percebe, e isso é muito notório, a espiritualidade está nos mostrando que nós já estamos nessa preparação para uma nova era. Então, tecnologia, tudo isso contribui. Na verdade, o mal não está na tecnologia, está na mente que manipula. Sim. O ser humano sempre teve tudo para fazer o melhor, fazer as coisas boas. Quando se descobriu a energia atômica, em que conseguiu-se separar o átomo e gerar energia, era para usar como energia. Sim. E nós usamos como destruição. Sim. E assim vai. Se nós olharmos uma série de outros inventos que foram para o bem, que na verdade a descoberta seria o próprio avião. O avião foi inventado, o próprio Santos Dumont, no fim, ele fica assim tão chateado que ele acaba se suicidando quando ele vê a arma que ele inventou, que teria sido para a paz, para a fraternidade, sendo usada para destruição em massa na Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial. Então são coisas assim que nós vemos que a tecnologia é uma coisa boa, é típico assim de um período que nós estamos avançando e virão outros inventos ainda, só que o homem tem que estar mais preparado para fazer a utilização adequada em benefício do ser humano, em benefício da criatura humana, da humanidade. Então, quando a gente vê assim, hoje ainda nós temos algumas doenças que a gente luta, como o câncer. Sim. Puxa vida, na hora que o ser humano tiver a condição de manusear todo esse conhecimento, tecnologia, descobrir a cura de doenças assim tão terríveis, não é uma coisa maravilhosa? Sim. Então, na verdade, eu diria que não é a tecnologia o mal. O mal é a mente que o manipula. Não é? É verdade. Então, e o que os espíritos dizem, que já está reencarnando aqui no planeta Terra uma nova geração de espíritos assim muito evoluídos. A gente vê as crianças de hoje, elas têm uma facilidade para manipular aqueles equipamentos, uma coisa assim que a gente fica espantado. Só o dedinho, né? Olha, já vai com o dedinho e já dedinho sabe o mexer. tempo todo, Então é verdade. impressionante, a gente fica impressionante. Realmente, como diria aquele livro fantástico, fala, Maravilhoso Mundo Novo, como é que é? Huxley. Aldous Isso. Huxley. Huxley. Alguma coisa assim. Nossa. Meu querido, o Brasil, para encerrar a nossa conversa aqui, que estamos chegando no fim do nosso programa, o Brasil, pátria do Evangelho, é a Nova Jerusalém? Não, a Nova Jerusalém é o mundo. É o mundo regenerado em que o ser humano... O Brasil é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho. Aqui já está sendo preparado, já de há muito tempo, essa pátria onde os povos vão estar aqui se reunidos, sem aqueles conflitos que os separam já milenarmente lá no Oriente, lá nos outros países. Então aqui está sendo preparado e o Brasil vai ser o celeiro do mundo, a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Que maravilha. Então, que maravilha. O Brasil está sendo preparado sim para isso. E vai ser.
Que maravilha. Se depender de nós, né? Com certeza. Vamos fazer o É possível. uma pena que o nosso tempo está se esgotando. Muito obrigado pela sua presença aqui no Sintonia. Com suas despedidas. Olha, é uma satisfação muito grande, uma alegria estar aqui com vocês. Desejando muito sucesso para vocês, que vocês continuem nessa tarefa da divulgação, que para nós é uma alegria, uma satisfação imensa estar podendo participar e falar com os telespectadores do programa Sintonia. Grande abraço. Muito obrigado. Aqui embaixo as nossas redes sociais, participe conosco, frequente a Obreiros. Até qualquer dia. Fiquem com Deus.